Oiê, bom dia. Bom dia, Cá. Bom dia, Denise. Bom dia, Ângela. Bom dia, Cris. Cláudia, bom dia. Elíbia. Gente, a live de hoje vai ser muito legal. Tanto eu quanto a Vânia, a gente ama a parte de processos. A gente criou um roteiro bem bacana. Então, espero que vocês gostem muito. Gente, tem um fio no meu olho que eu não tô conseguindo tirar. Bom dia, Diz. Olha aí, adoro isso, gente. É isso, direto da academia. Bom dia pras meninas da Realizo. A gente tem que sempre estar no pique, né? Hoje vai ser bem interessante. Que eu acho que é o... Eu falo que é o pulo do gato, né? O que nos ajuda. Então, gente, pra quem não sabe, toda terça e quinta estou aqui, tá? Então, toda terça e quinta estou com lives, com muito conteúdo. De terça sempre eu sozinha, de quinta sempre eu com um convidado. Bom dia, Késia! Bom dia, Vinícius. Bom dia as pessoas da Forminha, do Ateliê, a Elisa, a Regina. Olha aí, a Vânia já chegou. Então, só para explicando, esse mês vai ter diversas lives imperdíveis. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para nos acompanhar. Eu deixei no destaque das lives todo o nosso calendário. Lembrando também que as matrículas da minha terceira turma do Assessoria na Prática estão abertas, com um valor super especial, com um monte de bônus. Vai ser minha última turma onde eu vou fazer mentoria ao vivo esse ano. As próximas turmas não terão, então se você quiser participar comigo, quem já fez algum curso meu sabe o diferencial, então sai um módulo por semana, toda sexta-feira a gente se encontra e faz uma aula ao vivo, tá? E quem quiser participar da comunidade, a comunidade tem aulas exclusivas sempre às quartas-feiras, às 14h. Os links também de tudo estão na bio. Agora, sem mais delongas, como já vai dar 10h05, vou chamar a Vânia para que ela se apresente, para que a gente converse, para que a gente comece. Se você tem amigos que precisam se organizar, que precisam ter mais produtividade, mais qualidade de vida, ó, clica aqui, já manda para os colegas de vocês, já compartilha essa live, tá? Que eu acho que é bem bacana. Então vamos lá. Chamando a Vânia. Bom dia, as meninas da cerimonial, a Edna. Bom dia, bom dia, bom dia. Oiê. Oiê, bom dia. Tá me ouvindo bem? Tá escuro aí, tô aparecendo aí escuro pra você? Não, você tá clara. É? Pra mim aqui tá escuro, mas tá tudo bem. Se tá aí, tá claro, tá tudo certo. Bom Tudo bom, dia, Vânia? gente. Bom dia. Bom dia. Vânia, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece. Tá. Bom, meu nome é Vânia Rodrigues, sou cerimonialista de casamento em Brasília há 20 anos. E há um ano eu montei o meu canal chamado Cerimonialista Pro, que é um curso para passar tudo que eu sei para cerimonialistas de casamento. O meu curso só fala de casamento, tá? Já fiz formatura, 15 anos, etc., mas o foco do meu curso é de casamento. É isso, moro em Brasília e estamos... Ô, Vânia, as pessoas estão falando que o seu som está um pouco baixo. Baixo. Deixa eu aumentar aqui. Será que melhorou? Eu vou tirar o fone para... Tudo bem? Aumentou bem. Aumentou bem? Sim, agora tá bem alto. Então, vou tirar o fone, porque ele não está colaborando, né? Então, gente, isso que a Vânia comentou é uma coisa muito importante, eu acho, tá? A gente focar. Então, assim, ter foco faz muita diferença no nosso crescimento e na nossa evolução. Então, assim, no que você é melhor?
Então, por exemplo, a Vânia viu que o melhor dela era casamento. Então, por que não focar nisso? Porque eu falo que assim, tem gente que fala assim, mas você não dá curso de corporativo? Eu falo, gente, eu até dou, mas não é uma coisa que eu faço hoje em dia. Eu fazia corporativo há 15 anos atrás. Hoje em dia, se tem um cliente meu do social que pede, eu faço. Mas eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente é bom, naquilo que realmente a gente fala assim, nossa, isso é o meu diferencial. E uma outra coisa que eu acho é que quem é especialista em organizar casamento faz qualquer evento. Penso assim também, porque diferentemente de outros perfis, além da gente administrar tempo e dinheiro, a gente administra expectativa, né? Coisa que em eventos corporativos muitas vezes é bem inferior. Mas quando a gente fala de casamento, as expectativas são infinitas. Eu falo que o céu é o limite. Verdade. Coloquei um filtro aqui, né, amiga? Porque eu tava sem filtro, nem tava vendo. Ninguém é obrigado a ver essa cara sem maquiagem, não. Menina, eu sempre dou pelo menos um tapinha, você tá vendo, né? Mas eu deixei hoje até a janela aberta, por isso tem uma luz aqui assim, porque eu transpiro demais. Aqui em São Paulo tá muito quente, não sei como tá Brasília, mas São Paulo... Não, aqui tem um sol para cada ser humano. Impressionante. Tá demais aqui. E aí, como é tudo muito plano, né? Muito aberto, acho que o calor condensa mais, né? Com certeza. Então tá. Por que eu escolhi esse assunto, né? Eu falo, gente, a gente poderia falar de tantas coisas, eu e a Vânia, mas eu vi que é um assunto que você gosta assim como eu. Então, eu falo que assim, eu vejo que você é uma pessoa que preza muito pela organização, né, Vânia? Você é uma pessoa muito metódica. Como que você acha que você ser metódica te ajudou na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Tá. Bom, na verdade, a gente parte do princípio que quando você está trabalhando com um negócio que é cheio de detalhes, a chance de você se perder é muito grande, né? Então, para mim, os processos internos, internos da empresa, fazendo uma analogia assim, é como se fossem as paredes de uma casa. Né? O alicerce, para mim, tá? O alicerce é você se tornar profissional. Você ser uma empresa, você não ser amador. Então, para mim, o alicerce é você decidir ser uma empresa. E as paredes da casa é você ter os seus processos, é você ter a sua organização interna, é você conseguir acolher um evento e conseguir executar de um jeito profissional. E o teto, vamos dizer que é o próprio profissional, né? A profissionalismo, os estudos, o que ele é capaz de realizar. Então, assim, para mim, quando eu decidi montar a minha empresa de organização de eventos, que foi do absolutamente zero, por achar que eu tinha talento para fazer, e eu comecei a fazer, e eu queria atuar na área, nos eventos corporativos, porque eu trabalhava no departamento de marketing que fazia eventos corporativos, então eu achava que com aquela experiência ali eu conseguia me lançar no mercado. E me lancei no mercado. E depois eu descobri o mercado de casamento por um convite de um fotógrafo, me apaixonei e decidi que eu ia realmente posicionar a minha empresa no mercado como organização de casamento. E a primeira coisa que eu me preocupei foi como é que eu vou fazer isso, o que eu tenho que montar, quais são os documentos, quais são os formulários, como é que eu vou ter esse controle na minha mão. Eu acho que parte por um pouco dessa questão mesmo de me sentir bem em ter o controle do que eu estou fazendo. E acho que isso é uma grande vantagem. Olha que bacana. Às vezes tem gente que acha que quando a gente cria processos, a gente está dificultando. E olha que legal essa visão, né? Parte do princípio de ter controle de tudo aquilo. Então, eu vejo dessa forma também. Não tinha me expressado dessa forma, mas eu achei muito legal, bem como analogia. Então, assim, muitas pessoas começam a trabalhar com eventos e não tem essa visão, tipo, vamos se estruturar, vamos criar processos, né? Eu acho que eu criei tantos processos porque quando eu comecei não tinha ninguém que dava um curso e fornecia esses materiais que explicavam essa diferença. Então, a gente sabia que a gente tinha que ter um briefing, sabia que tinha que ter um contrato, mas pelo menos eu não tinha visto até então, né?
nenhum curso na área de cerimonial ensinava pra gente como ser empreendedor. Porque Não tinha. Você falou uma coisa agora muito importante. Você teve uma transição, você trabalhava numa empresa e optou por abrir a sua. Mas ninguém te explicou como seria tudo isso, né, Vânia? Eu falo que... Não mesmo. E daí você começou a criar todos os seus processos. Como que você se... Porque assim, eu crio meus processos de acordo com as minhas necessidades. Você também faz assim ou você já fica prevendo, por exemplo, tal coisa vai ficar melhor se eu tiver algo para otimizar? Eu participei de todos esses passos. Primeiro, quando eu decidi não, né? Quando uma noiva me procurou, porque veio assim do nada, eu pensei, nossa, eu preciso ter um formulário para cadastrar os dados dessa noiva. Aí eu pensei, vou criar um brief que eu anote os dados do noivo, o nome da noiva. Eu fui para o computador e fiz esse formulário. Fechei o contrato, falei, nossa, agora eu preciso gerenciar esse evento aqui dentro da minha empresa. Então, o que eu preciso criar? Então, eu fui criando de acordo com a necessidade. Mas eu, sim, fiz muito formulário que eu nunca usei, Maíra, nunca. E hoje eu falo isso, gente, cuidado com esse excesso de você achar que você tem que ter 1000 formulários e acaba que você nem usa, ou você se atrapalha no meio de tantos documentos, tantos formulários, que você nem sabe qual você tem que usar, em que momento você tem que usar. Então, assim, eu sou... Diga. Não, eu amei isso, porque tem muita gente que fica numa neura da necessidade de ter 1000 coisas. É isso, tem coisa que eu falo assim, gente, eu não uso. Eu criei alguns formulários de tanto alunos me pedirem, mas assim, no meu dia a dia não faz diferença. Então, exatamente. A feita não é aquela que tem 1000 formulários, é aquela que funciona através de processos eficientes, né? Não, eu criei muitos, assim, que chegou uma época que eu falava assim, gente, esse formulário aqui eu nunca usei, para que eu criei isso? E aí você vai, porque é gostoso demais, né? Você estruturar sua empresa, sentar, ter ali a sua logo, é um bebezinho, é um filho que você quer que tenha ali o seu jeitinho, então você acaba pensando, nossa, eu acho que eu posso ter esse formulário porque a noiva vai gostar, porque então isso acaba que você começa a criar. Mas a gente perde muito tempo, às vezes, criando formulário que a gente nunca vai usar, mas fez parte também, assim, foi um processo de aprendizado para mim, né, e eu me arrependi de alguns tempos que eu perdi fazendo isso, e eu também passei por um processo muito legal, que é o processo de ajustar os formulários que eu fui criando. Eu consegui, Maíra, transformar 4 documentos em um muito eficiente, e que me ajuda muito, porque eu olho para um único formulário, para um único documento, e eu tenho praticamente o evento na minha mão. Então, isso foi o quê? Gente, fazendo evento, fazendo estudo de caso, pensando o que pode melhorar, o que não pode, quais ajustes que tem que fazer, e vivenciando, né? Mas, assim, para mim, a primeira coisa que uma cerimonialista precisa se preocupar é ter os seus processos. Né, as vantagens de você ter todos os seus documentos, todos os seus processos e dominar isso é importantíssimo para ter uma empresa de sucesso no mercado. Agora, ó, eu adoro elogios e a Verusca está agradecendo que você foi a porta de entrada dela para o cerimonial. Todos os ensinamentos foram eficazes para que ela tivesse um bom desempenho e que ontem ela fechou mais um contrato. Adoro. Olha aqui, a Nilva também falando que criou muitos, pensava que os clientes iam pensar que era mais organizada, hoje só uso um. Adoro Legal. isso. Eu também fiz isso que nem você. Eu tenho um arquivo no meu curso que chama 5 em 1. Então, assim, o roteiro do meu evento fica inteiro nele. E quando eu começo a fazer ele agora... Então, por exemplo, a cada vez que a noiva me manda um contrato, eu já vou atualizando. Então, eu fico tudo com um único documento. E para mim super funciona. E tem gente que fala assim, ai Maíra, mas você não usa Excel? Eu até uso para algumas coisas. Durante muito tempo eu fazia todos os meus roteiros no Excel. Mas aí eu percebi que não ficava muito fácil para algumas pessoas e que nem todo mundo sabe usar a aba. Então agora eu falo assim, não, manda no Word, eu explico agora, eu faço até tipo, olha gente, eu mando um cabeçalho, olha tal página, tal página, tal página. Por quê? Eu tive um fornecedor que ele pegou meu roteiro e não utilizou as páginas, Vani. Ele não chegou na página que era para ele. E daí ele me pediu 1000 perdões. Eu falei assim,
tipo, você pode me pedir desculpa, mas tipo, você consegue baixar a música agora? Enquanto ele tava na cerimônia, eu tava na cerimônia, ele baixou as músicas que eu tinha pedido. Mas assim, são coisas que a gente vai aprendendo. O óbvio nunca é óbvio. Agora, já que a gente está contando de casos, eu acho legal. O que você criou que você nunca usou? Que você achou que seria um diferencial e que você viu que tanto faz como tanto fez? Nossa, foram tantos documentos. Eu acho que partiu muito assim, e acontece muito com a gente. Tipo, você vivenciar alguma coisa em um evento, aí você fala, nossa, se eu tivesse tal coisa aqui, ia me ajudar. Aí na semana seguinte você vai lá, cria aquele formulário, cheio de detalhezinhos, cheio de coisinha para você ficar ticando, porque a gente adora checklist, né? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você arquiva lá bonitinho nas suas pastas de documentos, falando, ah, isso aqui vou usar nos próximos eventos. E você nunca mais usou. Sei lá, tipo, um documento que me desse o controle de tudo que o buffet levava no dia. Foi, assim, sabe? Não, teve gente que perguntou já pra mim. Deu trabalho do caramba fazer esse documento, porque eu tive que pensar em tudo que o buffet podia levar no dia. Eu nunca usei. Nunca usei esse documento. Vamos ser sinceras. A gente tem que entender que nós somos organizadores de eventos. Nós não somos mágicos e nem milagreiros, tá? A gente não é santo, não é nada. Então, assim, o buffet, a gente tem que partir do pressuposto que as empresas que a gente está contratando vão agir de boa fé. É muito desagradável, por exemplo, a gente ter alguém, o pessoal do espaço, por exemplo, entrar e conferir o nosso kit assessoria. Ah, você trouxe rádio, você trouxe prancheta, você trouxe isso. É a mesma coisa a gente querer entrar no buffet e perguntar: quantas coxinhas você trouxe? Quantos salgados? Quantos canapés? Quantos quilos de bolo? Oi, gente. Porque teve gente que já perguntou pra mim: Mayra, mas você não confere a comida do buffet? Eu confiro a louça, porque se copo quebrar, taça quebrar, alguma coisa sumir, a gente tem quebra. Mas, gente, a alimentação, eu acho que, assim, é um pouco a mais. A gente tem que, tipo, entender que o nosso trabalho tem uma responsabilidade até uma linha X. Porque se faltar comida também, você não vai virar pro buffet e falar assim: olha, eu acho que vai faltar carne. Você não vai sair para comprar mais? Eu não tenho conhecimento disso. Eu não sou competente nisso. Não sou competente nisso. Quem sabe o quanto de proteína cada um come é o pessoal do buffet. Eu fiz uma série no meu Telegram, no meu canal de Telegram, Maíra, falando o que uma cerimonialista precisa saber de cada serviço. Porque eu passei por esse processo e foi muito dolorido. Porque eu achava que eu devia saber tudo de todos os fornecedores. E aí, passou um tempo, eu falei, gente, eu tô deixando de ser uma cerimonialista para querer ser dona de buffet, querer ser dona... Eu achava que eu tinha que conhecer todas as flores, o que combinava com o quê, quais são... Gente... Né? Fiscal. Não, sim. Aí eu falei, cara, eu não vou saber disso. E aí eu passei por esse processo dolorido e hoje eu ensino. Gente, sim, tem algumas coisas básicas que é importante a gente saber. Por exemplo, o decorador fala assim, um buquê de lírio é maravilhoso. Você fala, lírio? O que é lírio? Aí sim. Aí é bizarro, uma cerimonialista não saber o que é um lírio, o que é um copo de leite, o que é uma... Tudo bem, mas saber lá na profundidade o que um profissional de decoração precisa saber, isso não tem a menor necessidade de cerimonialista ter domínio disso. Inclusive, que é o que me gerava, eu ficava preocupada que se eu não soubesse falar para a noiva ia se sentir insegura comigo. Então, o que eu entendi com o tempo? Que eu posso muito bem virar para a noiva, e fiz isso diversas e diversas vezes, falar assim, noiva, o decorador é o profissional mais competente para te orientar nesse quesito. Noiva, o fotógrafo, ele que vai te falar qual é a lente que ele prefere trabalhar se o seu casamento é de manhã, porque é ele que é especialista nisso, não sou eu. Então, assim, a gente às vezes perde muito tempo achando que o cerimonial tem que saber tudo. Sim, ele entende um pouquinho de tudo, e é importante ele entender um pouquinho de tudo. Mas tem ali um limite, né? Você não precisa se aprofundar. Você precisa ser boa, ser cerimonialista, fazer um bom cortejo, saber fazer negociação com os fornecedores, analisar um bom contrato, analisar uma boa proposta, saber conduzir uma reunião, saber gerenciar o evento no dia, saber ter administração de lidar com imprevistos na hora, né? Isso cerimonialista tem que ser bom. Emocional, né? Porque a gente vê que tem Nossa! que não tem estabilidade emocional. Eu acho que a gente precisa até depois focar mais sobre isso. Vamos depois a gente faz uma live no seu perfil. Adoro falar disso. E eu já passei por cada uma, Maíra. Se você quiser fazer uma live pra gente falar disso, eu vou adorar. Eu também. Eu era uma pessoa que era muito mais estressada.
E eu fui aprendendo. Tanto é que eu dei uma palestra em um congresso o ano passado, falando sobre a importância do autoconhecimento para o crescimento profissional. Porque faz muita diferença a gente entender de tudo isso. E o que eu quero que vocês entendam é, a gente não está falando que a gente não tem que conhecer de tudo, mas que a gente tem que ter limitação. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava pedindo um orçamento de um gerador e de um contato que tinham me passado. E daí o pessoal do gerador falou assim, qual é a atenção que você vai precisar? Eu falei, não sei não, para mim era só 110 ou 220. Daí eu falei para minha assistente é formada em engenharia, né? Eu falei assim, você entende, não? Fui dar um Google, né? Questão de gerador. Daí eu falei, acho que não, ó, fala para ele que a gente não sabe mesmo, que a gente precisa para tantas horas de festa, que a gente vai ter isso. Montei a estrutura toda e expliquei para ele. Ele, não, pode deixar, que a gente trabalha com indústria, eu vou te passar o meu fornecedor que faz festa. Eu falei, ufa! Eu nunca ouvi falar de tensão. E não é vergonha nenhuma a gente falar que a gente nunca ouviu. Eu acho que, assim, a vergonha é a gente ter preguiça de pesquisar sobre aquilo que a gente não sabe. Sim. Então, se a noiva falar para você assim, o meu sonho é fazer uma festa com flores plantadas. Você vai ter que saber quais são as flores plantadas que dá pra fazer um casamento. Mas, gente, hoje em dia no Google... Por que eu falo no Google e não no Pinterest? Porque no Pinterest tem muita informação que a gente não tem no Brasil. A gente pega muita referência externa. Então, eu não indico o Pinterest pra gente entender de decoração. Porque às vezes você vai achar um buquê lindo e as flores não tem aqui. E daí a gente gera uma frustração. Que nem a gente estava comentando da expectativa lá no início, né? Mas vamos lá. O que eu queria entender com você? Muitas pessoas fazem o famoso copia e cola, tanto em contrato quanto em processos. Falhou para mim, eu não te ouvi. Falhou para mim, eu não te ouvi. Muitas pessoas fazem aquele famoso copia e cola, sabe? Tanto em contrato, tipo, alguém tem essa cláusula e faz o samba do crioulo doido. O que você acha? É válido a gente pegar um processo e ir adaptando para nossa necessidade? Porque, por exemplo, tem coisa que às vezes acontece aqui em São Paulo que não acontece aí em Brasília, né? A gente não pode querer pegar tudo e usar na prática. Eu acho que vale muito como inspiração, né? Como você olhar. Eu já vi vários documentos de graça na internet que eu olhei e falei, nossa, nada a ver isso aqui. Para minha realidade, isso aqui para mim vai ser inútil. Nossa, que legal, eu posso incluir isso aqui na minha planilha, eu posso incluir isso aqui no meu formulário e gostei. Então, assim, eu acho que ajuste. Tem uma coisa que eu uso muito essa palavra. Gente, o nosso negócio é um negócio de ajuste interno. Eu gosto, inclusive, de falar o seguinte, os nossos formulários, eles são vivos dentro da nossa empresa. Vivos, aí você mexe com ele o tempo inteiro, você ajusta o tempo inteiro. Por exemplo, quando passar a pandemia, talvez a gente não vai precisar mais, sei lá, no nosso checklist, álcool em gel. Talvez você não vai precisar, mas você teve que incluir agora, por causa da pandemia, você teve que incluir. Então, sim, são máscara. Então, são detalhes que você vai ajustando. Eu acho super válido você ter acesso aos formulários, olhar, ver o que se adequa à sua realidade e ajustar os seus documentos ou não. Acho super válido. Então, gente, a minha sugestão é se inspirem sempre em outras pessoas. Mas a gente tem que aprender a ser esponja. A gente vai pegar aquilo que nos serve e jogar aquilo que não funciona. Não adianta você ter processos lindos e não colocar nada em prática. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão na fase do acúmulo. Não sei se você tem aluna assim também. Eu tenho muita aluna que compra curso, mas não coloca em prática. Gente, os processos só funcionam se a gente tem cliente. Sim. Sim. Né? Com certeza. Então, é importante a gente colocar em prática. Aqui a gente não tá... Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que eu comecei a criar os meus processos justamente porque eu entendi aquele conceito de franquia. Não sei se para você funciona assim também. Mas como que funciona o conceito franquia? O que funciona numa loja funciona na outra, que funciona na outra, que funciona na outra. Então, assim, se eu tenho um processo, o que eu faço num evento, o que eu posso fazer no outro, o que eu posso fazer no outro? Então, praticamente as mesmas coisas. Você usa tudo sempre em todos os eventos. É muito difícil você não duplicar isso. Eu ensino isso também, Maíra. Cria o seu padrão e personaliza de acordo com aquele casal, né? Coloca nome, coloca a data do evento, tudo direitinho. E assim, isso minimiza tanto tempo, minimiza possibilidade de erro,
né? Eu, por exemplo, eu trabalho 20 anos no casamento. Todo evento que eu tenho, eu imprimo meu checklist de tudo que eu tenho que levar para aquele evento, eu vou lá e tico coisa por coisa. Eu não confio na minha memória. Vai que na minha caixinha acabou a fita adesiva e eu não vi. Se eu não tô lá ticando para saber se realmente a fita adesiva está dentro da minha malinha, eu corro o risco de chegar no evento e precisar de uma fita e não ter. Então, não é porque eu tenho 20 anos que eu trabalho com isso, né, e você também, que a gente não vai ter esse cuidado. E por que esse cuidado é importante? Para minimizar erro. Outra coisa, gente, que os nossos processos traz, que é maravilhoso, segurança. Quando a gente tem todo o domínio do evento, tá tudo certo, tudo checado. Ah, você dorme no dia anterior falando assim, meu, o evento já deu certo. Exato. Não tem possibilidade de dar errado, porque tá tudo checado, os documentos estão todos impressos, o processo está todo pronto, o casal tá super bem, tá tudo lindo com o evento. Vânia, mas todo evento acontece imprevisto. Sempre. Inclusive, imprevistos voltados para aquela parte que a gente estava conversando agora, que é você gerenciar pessoas no dia do evento. Uma tia pode chegar no evento e te desestabilizar completamente, porque ela chega nervosa, às vezes ela não comeu direito, passou raiva com o cabeleireiro, com o maquiador, e ela chega no evento descontando tudo em cima do cerimonialista ou da sua equipe. Isso você tem que estar preparada para isso. E isso não tem processo que vai te ajudar a você a cuidar disso na hora. Mas você tem que... O que a gente tem que pensar, né? A pessoa pode desestabilizar. Eu falo que até processo tem, porque, por exemplo, eu medito, eu paro uns minutos, respiro, tomo uma água. A gente tem que, tem algum surto, a gente tem que entender que aquilo não é pessoal, né? A gente tem que aprender a separar isso. Mas é muito não, a tia que te maltrata, ela não acorda no dia do evento falando assim... Eu vou ter um dia péssimo, eu vou chegar lá na igreja e vou na cerimonialista tal e vou descarregar. Isso não existe. Então você tem que entender que isso não é para você, o problema é da pessoa. E você está ali como um para-raio, possivelmente, porque você está ali gerenciando tudo, você está tendo acesso aos familiares, você está tendo acesso aos convidados. Então você está ali para gerenciar isso e gerenciar os fornecedores, porque a gente também tem situações com os fornecedores. Inclusive, quando essa chave mudou para mim, Maíra, eu quero aproveitar para ensinar aqui para o pessoal, fez toda a diferença nos meus eventos. E na minha vida pessoal também. Eu nunca mais falei, eu tenho um problema, tenho uma situação para resolver. Isso fez tanta diferença para mim, que quando você pensa, eu tenho um problema, a primeira coisa que a tua mente te traz não tem solução. O problema é ruim, o problema é chato, o problema é difícil de resolver. Agora, quando você fala, eu tenho uma situação para administrar, parece que as possibilidades se abrem na sua frente, assim, você começa a pensar, o que eu posso fazer para resolver isso e da melhor forma? E no evento, a gente não tem muito tempo para pensar, né? Tem coisas que acontecem ali que você tem que quer dizer, agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que agir agora, eu tenho que administrar isso agora. Por exemplo, alguém não está te tratando bem. Você vai fazer o quê? Você tem que agir não reagindo, inclusive, né? Ter esse cuidado, né? De agir não reagindo ou agir de uma forma que seja, né, coerente, seja bacana. Vânia, prefiro me arrepender depois de não ter agido do jeito que eu acharia que eu poderia agir, porque quando a gente para pensar e fala, putz, eu podia ter falado isso, né? Putz, eu podia ter feito isso. Mas eu prefiro na hora ser mais calma e me arrepender depois do que eu agir de forma ali no meu instinto e depois eu falar, putz, eu podia ter segurado a minha onda naquela hora. Então eu acho que a gente cerimonialista, a gente passa muito por isso. Os padres em Brasília, por exemplo, é um exemplo disso. A gente é muito maltratado nas igrejas católicas. Já tive também pastor me tratando mal, juiz de paz, mas na igreja católica acontece com mais frequência. E assim, eu já chego nos padres já esperando que não vai me tratar bem. Quando me trata, show de bola, esse padre é massa, ele me tratou bem. E aí eu estou preparada para isso. Então a gente se organizar para isso também. Mas voltando para a parte dos processos, né? Porque é o tema da nossa live. Para mim, os processos, quando você tem controle total do que você vai fazer, ou do que você está fazendo, você está um passo à frente dos noivos, você não correu isso dos noivos te cobrar algo que você não fez, ou que você não... Por exemplo, quem aqui já não passou da noiva virar e falar assim, eu estou muito preocupada, porque eu tenho que dar entrada no cartório, eu tenho que ver documentos, aí você olha no cronograma dela e fala assim, fique tranquila. Segundo o seu cronograma, você vai ver documentos no cartório daqui a 3 meses. Aí ela fala, caracas,
que bom que eu tenho uma cerimonialista que sabe quando é que eu tenho que ver isso. Porque ela estava com preocupação completamente boba na hora. Não era hora dela preocupar com isso. Mas como que a gente sabe disso? Tendo controle. E controle é processo, né? É processo, é documentos, é você estar ali com aquilo tudo na tua mão e de fácil acesso para você checar, para você poder passar isso de forma tranquila para os seus noivos. Então, para mim, processo é vida dentro da empresa. Ótimo. E assim, ela deu o exemplo que ela checa o kit eventos dela. Gente, essa checagem tem que ser feita ou na quarta ou na quinta antes do evento. Para você ter tempo de comprar o que faltou. Porque senão o meu é toda quarta. Na sua equipe. Então, assim, eu programo o meu evento do final de semana na quarta. Eu imprimo tudo na quarta, eu deixo tudo organizado. Porque se a impressora quebrar, eu tenho tempo de arrumar. Se alguma coisa faltar, eu tenho tempo de comprar. Então, assim, os processos são muito bons, desde que você também se organize para não postergar. Eu falo que a confiança... Tinha um antigo chefe meu que falava assim, a confiança mata o homem e engravida a mulher. E é bem isso. Então, a gente não pode pegar e achar que na sexta-noite a gente vai conseguir organizar o evento para o sábado. Porque daí a gente não dorme tranquila. Você falou, Sim. você dorme tranquila porque os processos, as etapas foram realizadas. Então, Sim. isso também é muito importante. A gente trabalhar com o planejamento, né? Então, assim, a gente faz o cronograma para a noiva, mas a gente tem que ter o nosso cronograma. Então, o nosso serviço, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu já tive gente que falou que chegou no evento e esqueceu de carregar os rádios, ou esqueceu de levar a rádio. Gente, então assim, é falha técnica. E é o que eu falo, a falha técnica, ela pode acontecer com você uma vez. Se ela acontecer na segunda, não é mais técnica. Né? Tipo, eu falo que a gente fala da questão dos imprevistos. Se acontecer uma vez com você, ok. Se aconteceu a segunda vez, já é erro, não é falha, né? Sim. Porque a gente podia ter previsto isso. Eu acho que isso que é bacana a gente deixar claro que os processos são para a gente evitar. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, mas no programa da televisão, a fulana esqueceu as alianças 2 vezes. Se alguma aluna minha acontecer isso 2 vezes seguidas, eu dou na cara da minha aluna, gente. Não, porque não é falha. Uma vez, ok, mas na segunda, ou você já tem uma aliança fake no seu kit, ou você já entrou em contato com todo mundo para esquecer e checou quando chegou. Eu acho que assim, uma vez pode acontecer. Na segunda, desculpa. Verdade. Eventos, a gente fala de questão de eventualidades, né? Do que a gente busca. Tem gente que fala assim, toda festa tem imprevisto? E eu respondo com tranquilidade, graças a Deus, não. Porque se você planejou bem, se você se antecipou, a festa flui. E o objetivo nosso é ter festas leves, né, Vânia? Com certeza. Não, a gente tem que preocupar, assim, é claro que para o evento dar certo, é o que a gente é contratado para isso, os noivos estão esperando por isso. Mas, gente, o evento dar certo é para você também. Quando você vê o buffet fluindo, o DJ fluindo, a pista dança fluindo, o evento fluindo, você olha assim e fala assim, cara, que massa. Eu estou participando disso, isso aqui tem minha mão, isso aqui tem o meu trabalho. É para você também. Como é ruim a gente sair do evento e falar assim, nossa, hoje deu tanta coisa errada aqui, tanta coisinha, tanta fornecedor que não foi bom, que deu problema aqui, deu problema. É horrível você fazer um evento assim. Para você, inclusive. Né? Você sai de lá com aquele sentimento de... Putz, eu podia. E quantas vezes eu fiz isso? Eu chamo isso de estudo de caso. Cada coisa que você faz na sua empresa, se você parar para analisar, inclusive se dando a liberdade de falar, eu errei nisso, eu tenho que melhorar nisso, porque é um processo de melhoria, e também comemorar tudo que você faz que é bacana, que deu resultado legal. Ih, Vânia, você travou para mim. Para mim. Você também para mim. Então pronto, voltamos. Eu tenho um profissional que trabalha comigo há muitos anos, que um dos prazeres dele no evento é falar assim, tal coisa, ele tá pronto.
Isso aqui, ele já está pronto. Ele tem o maior prazer de olhar nos meus olhos e falar, já fiz, já está pronto. Porque ele acha que eu sempre pego alguma coisa, né? E isso é maravilhoso. Mas como é que eu consegui chegar nesse ponto, né? De ter uma equipe treinada? Gente, é ali, cada evento ajustando, falando, gente, ó, isso aqui não pode mais acontecer, isso aqui tem que ter mais atenção, isso aqui tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente está vivenciando, cada evento, a gente vivencia um momento diferente. E naquele momento pode vir coisas que você não estava esperando, que você não estava contando, e até mesmo que você nunca passou. E você fala, caracas, como é que eu vou administrar isso aqui agora? Aí você vai, depois anota isso, fala, poxa, quando eu passar por isso de novo, eu vou saber, né? Agora, tem uma coisa, não sei se você vai concordar comigo, Maíra, e tá tudo bem se você não concordar, você pode falar, claro. Aquele excesso de documento também, ele nos traz uma falha, que eu também passei por isso, claro, né? Senão eu não estaria nem falando aqui, e passei muitas vezes, tá? Sabe quando você passa uma situação com um evento, com o fornecedor ou com a noiva, e que você acha que aquilo vai acontecer para sempre em todos os eventos e com todos os seus clientes? E aí você fica com aquela neura de, ai meu Deus, eu preciso mudar isso na minha empresa, porque noiva tal falou tal coisa, e todas as noivas vão falar a mesma coisa. Gente, cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso, porque às vezes você muda todo o processo interno da sua empresa por causa de um cliente. E às vezes não vai acontecer nunca mais aquele fato. Por exemplo, a noiva virar para você e falar assim, eu quero que você coloque no contrato a marca do rádio que você trabalha. Aí você, tudo bem, você vai lá e coloca. Aí você vira e fala assim, nossa, agora eu vou colocar em todos os meus contratos a marca do rádio, porque as outras... Não. Né? Tô dando um exemplo, assim. Então, tomar cuidado também, às vezes acontece uma coisa contigo que não necessariamente vai acontecer de novo. Aí você fica aquela neura, querendo mudar tudo na sua empresa por causa de um fato. Então, tomar cuidado também com isso. Transformar a exceção em regra, né, Vânia? Exatamente. É isso. Muitas vezes a gente acha... E o que eu percebo? Que a maioria dos cerimoniais hoje, infelizmente, não valorizam as pequenas conquistas. Então, assim, se escuta uma crítica, aquilo destrói a pessoa. Mas quando alguém manda um depoimento elogiando, aquilo não enaltece. Então, a gente precisa aprender a valorizar as nossas conquistas. Tipo, terminou o evento, pediu feedback, todo mundo curtiu, a gente comemora. Eu pergunto para todo mundo, onde que a gente poderia melhorar, quais são os pontos positivos. Então, assim, tem muita gente que fala assim, o seu cronograma sempre funciona. Eu fico pensando, mas não é esse o objetivo? Fico pensando nos cronogramas que não funcionam, porque assim, ontem uma pessoa me perguntou, Maíra, você cria os seus horários e o buffet se adapta a você? Eu falei, não, eu me adapto ao cronograma do buffet. Por quê? Porque a gastronomia é um ponto importante no casamento e eu não posso querer fazer a dança do casal na hora que tá servindo o jantar. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar em harmonia. Eu acho que isso eu acho que nesse ponto que você falou agora, é muito importante o cerimonialista ele saber como é que funciona na cidade dele. Né? Saber como é que... Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele falou, Vânia, na minha cidade não se faz ensaio de casamento. Eu falei, ótimo, você vai inovar. Você vai ser o cerimonialista que vai fazer ensaio, porque você vai vender isso para os seus noivos. Passarinhos estão cantando aqui, gente. Então, é importante você saber como é que funciona na sua cidade. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente, mais ou menos, os buffets trabalham mais ou menos 1h30 de coquetel e depois abre o jantar. Então, eu sei que quando eu faço cronograma com os noivos, eu já sei que a média é esse prazo. Mas, por exemplo, tem DJ que quer que a noiva abra a pista de dança faltando 2 horas para a festa acabar. Eu falei, eita, pera, vamos ajustar aqui, porque o que eu pergunto para os noivos? O que vocês querem? Porque tem casal meu, por exemplo, que eles querem começar a festa com pista de dança. Vânia, eu quero 5 horas de festa, de pista de dança bombando. Eu quero meus convidados na pista. Tem noiva minha que fala, ninguém me tira da pista. Quer me cumprimentar? Vem aqui, porque eu quero aproveitar minha festa, quero dançar. E outros casais que já não. Então, o que é importante o cerimonialista saber? Conhecer os seus fornecedores, isso é muito importante. Muito importante. Por que também? Porque às vezes você começa a vender uma ideia que todos os profissionais vão virar para a noiva e falar assim, não, quem te deu essa ideia? Essa ideia é uma absurda. Aí o pessoal começa a falar, foi cerimonial tal, foi cerimonial tal. E às vezes você se pega e dando ideias para os noivos que o mercado não vai te apoiar. Aí você fica
ou os noivos ficam seguros com você, ou o mercado começa a te excluir. Fazer aquele cerimonialista é doido? Ele começa a dar umas ideias para a noiva que aqui eu não aceito. Então você tem que ter esse cuidado. Também não estou dizendo que você não tem que ficar na mão do fornecedor, não é isso. Se você está vindo uma coisa legal, querendo trazer uma inovação para a sua cidade, você compra uma ideia, o que eu acho que tem que fazer? Você tem que vender essa ideia para os seus parceiros. Vamos fazer isso? O que você acha de a gente fazer? Por exemplo, em Brasília, teve uma época, e eu participei disso, que os buffets eles não aceitavam o fato dos noivos terem um garçom VIP só para eles. E nós, cerimonialistas aqui, a gente brigou muito com isso. Não, os noivos têm que ter, porque a noiva quer beber uma água, a cerimonialista tem que sair correndo, aí não acha o garçom disponível, tem que ir lá na cozinha buscar um copo de água. Não, a gente quer um garçom por conta dos noivos. Aí a gente começou a vender essa ideia para os noivos. Gente, ó, noivos, é muito legal ter o garçom à disposição de vocês, dando lanche, sabendo o que vocês... Pois é. Quando você me E ouviu? você começou a vender a história para os noivos, que o garçom era bom, do garçom VIP, isso. E hoje em Brasília, todos os buffets oferecem o garçom VIP para os noivos, todos. Então foi uma conquista que a gente trouxe para o mercado de Brasília, entende? Então não quer dizer que você tem que se adequar sempre ao fornecedor. Você pode trazer novas ideias, você pode, mas é uma construção. Você vai vendendo a ideia para os noivos, vendendo a ideia eu falo é isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender sempre a ter um bom relacionamento. Se você não conhece o fornecedor que o seu cliente escolheu, pergunta para ele se você pode chegar meia hora antes na reunião para conhecer o trabalho dele. Então, assim, buscar explicar. Olha, eu acho que assim vai ficar legal. Para você funciona. Se não funcionar, ok. Exatamente. Então, a gente tem que ter esses insights. Agora, só para a gente falar um pouquinho mais sobre processos. O que você dá de dicas para as pessoas criarem os próprios processos? O que as pessoas têm que analisar no evento ou no dia a dia para ter aquele insight e falar isso dá para eu criar uma forma de otimizar o meu tempo? Eu acho que é entender a caminhada dos noivos dentro da empresa. Então, eu sou uma empresa, bom, eu preciso me colocar no mercado, eu preciso aparecer, eu preciso fazer isso. Quais são os processos que eu preciso criar para que a minha empresa seja inserida no mercado, que a minha empresa apareça no mercado? Então, você cria esse processo. Depois, eu fechei um contrato. O que eu preciso de processo interno para que eu possa acompanhar esse casal até 60 dias antes do evento? 60 dias antes do evento, começo a organizar o casamento, o alinhamento de tudo. O que eu preciso de processo para que eu esteja ajustando tudo isso com aquele evento? Então, a minha dica é: construa o teu processo dentro da sua realidade, pensando sempre no processo que os noivos vão passar e que você vai passar também. Eu tenho evento daqui a 1 ano. Para que hoje eu vou me preocupar com o roteiro da cerimônia? É só daqui a 1 ano. Só daqui a 10 meses que eu vou fazer um planejamento com os noivos. Então não está na hora de eu ficar preocupada com isso. Mas você precisa sim ter toda essa ciência, ter essa clareza, acho que é a melhor palavra, ter clareza. O que eu preciso dominar? O que eu preciso fazer? Até porque, Maíra, eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando você... eu falo isso nas lives, inclusive. Ah, Vânia, libera esse checklist, libera esse documento. Eu falo, gente, não é só liberar um documento. Se você acha de graça na internet, a questão é você ensinar, usar esse formulário dentro do processo. Então, por exemplo, quando você cria, você pega lá o modelo, tudo bem, você olha, você avalia o que você pode aproveitar. Mas é importante sim você sentar no seu computador e você criar o seu. Por quê? Porque você vai saber como usar, você vai saber por que você está criando aquele espaçozinho ali, com aquele coisinha para você ticar. Então, esse processo é importante sim, você não ficar só copiando e usando. É importante você adequar para a sua realidade, até porque você tem que dominar aquilo. Então, a minha dica é, tenha clareza do passo a passo que você precisa e crie os seus, mesmo que você tenha modelos para você se inspirar.
Isso é muito bacana para a gente também criar intimidade e ver aquilo que realmente a gente está utilizando ou não. Tá? Então, assim, nem sempre o Total. que funciona para a Vânia funciona para mim. E, gente, com certeza, eu faço o curso dos meus colegas, eu olho os processos deles. Então, justamente para a gente sempre buscar melhorar como que está funcionando. Edna, adorei sua pergunta. Se eu apresento todo o processo para os noivos, quando eu estou numa reunião, eu mostro como que eu trabalho. Eu mostro a questão de como funciona. Hoje em dia eu uso um aplicativo para gerenciar o checklist geral. E eu mostro como eu vou montando tudo. Eu mostro a pasta do evento e os noivos amam ver isso. Por quê? Porque quando a pessoa está contratando um organizador de eventos, ele leva o quê? Um papel. O nosso serviço, ele é intangível. E através dos processos, a gente consegue mostrar um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente faz. Então, eu acho que é uma forma bacana da gente apresentar o processo. Pode ser, muitas vezes, para a sua empresa, um grande diferencial competitivo. Porque, às vezes, você fala assim, ai, mas na minha região ninguém faz assim. Ótimo! Lembra aquela história que a sua mãe falou? Que você não é todo mundo? Aí se aplica. Qual que é o seu diferencial, né? E a história do grande empresário de sapato, né? Que chegou numa cidade lá, ninguém usava sapato. E aí o vendedor virou pro dono da empresa e falou assim: olha, me manda passagem de volta, porque aqui não vai dar certo a nossa empresa de sapato, porque aqui ninguém usa sapato. E o outro vendedor falou: amiga, eu vou ganhar muito dinheiro aqui, ninguém usa sapato, manda muito sapato, eu vou vender sapato para todo mundo. Jeito de pensar, né? Jeito diferente de pensar. Então, se a gente está vendo algo que está dando certo em outro lugar, e se você acha legal, se você compra a ideia, porque eu falo muito isso, Maíra, a gente tem que comprar a ideia antes de vender, sabe? Não adianta, a noiva chega falando assim, por exemplo, eu tô com uma noiva, ela vai fazer, o casamento dela vai ser todo com pizza. E eu achei massa demais, o cardápio dela vai ser pizza, e a gente tá pegando algumas ideias, assim, muito legais. E aí ela falou, ai, Vânia, que bom que você gostou, porque eu comentei isso com outra cerimonialista, ela falou, credo, pizza não tem nada a ver com casamento. Aí eu, tudo bem, você me contratou, eu topo a ideia, vamos fazer pizza do seu casamento. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, você tem que ter esse cuidado, né? De você estar vendo as coisas acontecerem e você falar, pô, isso ajusta, isso tem a ver. Mas comprar a ideia é muito importante. Então, o cerimonialista, para ele vender alguma coisa, ele precisa comprar antes, para que ele possa defender aquela ideia junto ao cliente, né? E isso é muito legal, e a questão da gente comprar as ideias e também de não julgar. Eu já fiz casamento com pizza, gente, foi ótimo, já fiz 2. E foi muito legal. Você travou de novo, amiga. Menina, mas agora eu tô te ouvindo, pelo menos. Ah, voltou. Nossas internets. Você tá travando. Assim, eu já fiz casamento. Sério? Você travou. Você tá travando. Você não tá aqui, não. Pra mim, então. Não tô? E você tá travada pra mim, olha, Deus meu. E agora? Agora eu tô te vendo. Voltei? Tá me vendo? Voltei? Voltou. Tá, então tá bom. Não te ouvi, tá? Tá. É importante, primeiro de tudo, se o casal tem uma ideia, você pensar, eu consigo viabilizar essa ideia? Ok. Se você consegue, tá jóia, gente. O sonho é do casal. Eu sempre friso isso. O sonho é Com do certeza. casal, não é nosso. Então, assim, se para você não tem nada a ver, ok. Você vai fazer o seu melhor e vai organizar a festa da melhor forma possível. Então, a gente tem que parar de julgar o sonho do outro. Porque o sonho é muito pessoal. E assim, se a pessoa sonha com aquilo, né? E quanto seria chato, né, Maíra? Se todos os casamentos fossem do nosso jeito, né? Deus me livre. Teria graça, né? Teve uma noiva que falou, Maíra, contrata tudo que você quiser. Oi? Não, eu confio em você. Não, não é assim. Não é confiar em mim. Ok, você pode confiar em mim. Mas tem que ter a sua cara, tem que ter a sua personalidade, né? Então, assim, e falando em processo, eu lembrei de uma coisa que muito legal, assim. Muito legal não, foi muito chato pra mim, mas né, tudo é aprendizado. Eu fiz um casamento que a mãe da noiva, ela participou de todo o processo. Ela ia em todas as reuniões. E a noiva ali, um relacionamento muito legal entre mãe e filha. E quando os noivos estavam prontos para entrar na festa, a mãe virou para mim e falou assim, Vânia, eu quero fazer uma homenagem para eles assim que eles descerem nas escadas, porque eu quero falar para o noivo que ele é muito bem-vindo na minha família e tal. E eu falei, tudo bem?
E aí deu o microfone. A noiva quase me matou, porque ela não queria que ninguém falasse, ela não queria que a mãe falasse especificamente, e a mãe realmente falou muito pro meu azar, falou muito e falou baixo, ninguém escutava direito, enfim, foi péssimo. O que aconteceu depois desse evento, Maíra? Entrou lá no meu processinho da cerimônia, do evento. Noivos, se alguém quiser fazer alguma surpresa, conto para vocês, estraga a surpresa, pergunta para alguém da família ou tá liberado? Eu nunca mais deixei de fazer essa pergunta para os noivos. Por quê? Eu não quero passar mais por aquela situação. Isso é o quê? Ajuste no processo. Eu passei por uma situação que eu falei, a partir de agora, todos os meus noivos eu vou perguntar. E aí? Libera, não libera, estraga a surpresa e pergunto para vocês se pode. Vocês é que vão dizer. Por quê? Eu já tive casal que falou, nossa, Vânia, é mesmo, eu tenho uma tia que quando ela bebe, ela quer pegar o microfone e fazer surpresa. Não deixa, não. Nossa, Vânia, é mesmo, eu tenho uma prima que ela quer subir no palco e dançar com a banda. Não deixa, não. Então, assim, são coisas que a gente perguntando antes do casal, mas eu só fiz isso porque eu passei por uma situação. Então, isso vai acontecer sempre. Como eu falei, os nossos formulários, eles são vivos dentro da nossa empresa. Você vai passando por a situação, você vai ajustando, você vai vendo, você vai verificando, né? E assim, uma coisa muito importante os formulários servem para também nos dar uma garantia de tudo aquilo que a gente confirmou e que a gente alinhou com o casal. Então, registra Total. tudo isso. Então, o que eu falo? Eu falo brincando, mas é real, tá? O que eu combino sóbrio, eu não altero bêbado. No dia, se o noivo falar, dá o microfone para minha mãe, eu não dou. Porque eu já tive casos que não era para ninguém subir no palco, e daí no dia ela deixar, e depois ela, ai, Maíra, mas por que você fez isso? Eu falei, não fui eu, foi você. Então, é muito importante a gente ter essa segurança de falar, olha, o meu trabalho é assim, assim, assim. O que a gente está definindo hoje é o que vai ser no dia. E a gente ter essa segurança e ele entender que talvez ele possa se arrepender. A mesma questão eu falo da hora extra, porque tem gente que no dia se sente rico e depois não tem o dinheiro para pagar. Eu tenho um formulário na minha pastinha. Chamado autorização de hora extra. E já tive exatamente essa situação. Maíra, o noivo ultra bêbado, eu quero mais uma hora extra, porque não sei o que, eu quero. Mãe do noivo, faz favor, ó, seu filho está solicitando, a senhora é testemunha, tudo bem. Então a senhora assina aqui para mim, por favor, que vocês autorizam uma hora extra. Ela, não, tudo bem, ela assinou. No dia seguinte não deu outra. O noivo me ligou chateadíssimo. Como assim? Eu paguei mais 6 mil reais e mais uma hora de festa? Nossa, isso é um absurdo, eu quero saber que história é essa. Eu, pois não. Tirei uma fotinha da autorização da mãe dele e mandei para ele. Falei assim, ó, sua mãe autorizou, você não estava em condições de assinar e a sua mãe assinou autorizando segundo a sua solicitação. Aí, nossa, Vânia, eu fiz mesmo essa besteira? Eu falei, fez. Foi 6 mil reais a mais, porque calculou tudo, buffet, segurança, DJ, cerimonial, todo mundo cobra hora extra, né? E aí ele deu o cheque lá na hora, mas queria saber por que eu fiz aquilo. Então você tem que ter respaldo mesmo. Então, assim, a gente não faz nada porque a gente quer, né? A gente tem que ter a visão dos noivos. Então, assim, a minha dica, eu vou dar algumas dicas, depois eu vou ver com as dicas da Vânia. O que você... A minha dica é, veja aquilo que você consegue replicar. O que acontece em todos os eventos, como você consegue prever. E vai criando os seus processos. Então, por exemplo, o meu roteiro de cronograma de festa tem algumas coisas que acontecem em toda a festa. Entrada dos noivos na festa, se vai ter corte, brinde, se o bolo vai estar na pista ou se o bolo vai estar na mesa de doces. Tem gente que fala assim, na minha cidade a mesa do bolo fica dentro do salão. Ok, já coloca que o bolo fica dentro na mesa do salão. O horário do bar de caipirinha, se é ao mesmo tempo de festa ou não. Então você consegue já ir montando aquilo que sempre acontece. E daí você manda para o casal e vai personalizando de um em um. Então, assim, você fala assim, no seu evento sempre acontece gravata? Ok, se acontece gravata, quem é o responsável por passar a gravata? Quem vai ser o responsável por ficar com o dinheiro? Vocês vão levar a tesoura, porque eu brinco, sumir minha tesoura é 50 reais. Some uma todo evento. Some uma em todo evento. Então, agora, assim, eu deixo a pessoa da minha equipe responsável pela tesoura. Se sumir, a culpa é dela. Tipo, se você entregou, você devolve.
porque sumi em todo evento, daí parou de sumir. Então, eu não fico com dinheiro de gravata, então eu pergunto quem vai ficar. Então, tudo isso, se já é do seu perfil, já coloca no seu formulário. Então, assim, Maíra, só... Você falou um ponto aí super importante. Por exemplo, o corte da gravata. Tem família que adora, que é uma coisa assim de geração para geração, e tem outros que odeiam. O cerimonialista, nessa hora, ele tem que ficar super neutro, gente. Vocês gostam da brincadeira do corte da gravata? Não, a gente odeia. Ok, noivos não querem. Nossa, a gente adora. Agora, tem cerimonialista que fala assim, não, Deus me livre, isso é muito falta de educação. Eu não falo isso para os meus noivos. Aí, no dia lá, o noivo vira para você e fala assim, e o corte da gravata, vai passar não? Não, a gente não combinou não, mas eu quero. Aí você se pega ali numa situação em que você tem que gerenciar uma coisa porque você não gosta. Então, muito cuidado com o nosso gosto pessoal, né? Se a pessoa pergunta a minha opinião, eu explico que pela brincadeira vale, financeiramente não vale. Porque o valor da hora da festa não é o valor que você capta. Então, assim, qual que é o objetivo? Eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro. E tem gente que pergunta, nos casamentos da minha família sempre tem. O meu irmão vendeu até a cueca. E ele não lembrava no dia seguinte. Aí tem gente que fala assim, você acha chique? Eu falei, não acho. Mas eu tive que tirar padrinho do box trans. Eu era padrinho, tava tirando o povo escalando. Aí é normal? Não, não é. Meu povo bebe, gente. Fica... Então, assim, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, o que você acha que, pra você, foi o... mais benefícios para você ter esses processos? O que você acha que é o diferencial que te ajudou? Paz de espírito e ter segurança do que eu estou fazendo. Isso para mim é tudo. Isso é ótimo. Gente, já desativei os comentários para tirarem uma foto bonita minha e da Vânia, porque ela tá com uma pele rara. Opa, peraí, calma, deixa eu arrumar os cabelos. Agora eu entendi porque estava arrumando os cabelos aí, né, danadinha? Não, eu tô arrumando o cabelo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Porque eu tô, ó, eu moro no alto, tá vendo? E aqui é muito vento. E daí, só que hoje tá muito quente. E o ar aqui do escritório eu não liguei, porque eu falo que dá pra ouvir o barulho na live. Então, ou eu fico com calor, ou eu fico com... É muito quente, né? Ou barulho. Então, acho que a gente tem que ver o que funciona mais, né? Então, daí eu prefiro. Vânia, daqui a pouco eu já finalizo, então eu gosto de já agradecer. Muito obrigada sempre pela parceria. Gente, para quem não sabe, eu já conhecia a Vânia antes, mas a gente se uniu porque ambas fomos pirateadas, né? Eu acho que eu vou finalizar falando sobre isso, porque eu acho que é importante. A gente sabe quem pirateou os nossos cursos. A gente não pode falar o nome dela ainda, mas as pessoas acham que internet é terra de ninguém. Delas, né? Não é só uma pessoa, felizmente. Delas. E assim, o que a gente tem que explicar, que eu acho que é bacana a gente deixar claro, né? Tanto eu quanto a Vânia, a gente trabalha com cursos online há muito tempo. E a gente faz muito conhecimento de forma gratuita através das lives. Então, assim, quem não pode pagar o nosso curso, pode assistir as lives e pode adquirir muito conhecimento através de todo o conteúdo que a gente já disponibiliza gratuitamente. Então, a gente pede encarecidamente que as pessoas não comprem os nossos cursos piratas. Eu prefiro muito mais que a pessoa venha falar com a gente, pede um desconto, pede alguma coisa, do que comprar o nosso curso de forma pirateada, né? Então, acho que era só o recadinho final. Vânia, fica à vontade. Até porque, né, Maíra, é crime para quem vende e é crime para quem compra, né? Então, por isso eu falei elas, porque o processo não é só para quem está vendendo, o processo também é para quem comprou, né? Ou para quem compra. Mas, enfim, muito obrigada também pelo convite, fiquei super feliz mesmo, assim, de falar, nossa, uau, vou fazer uma live com a Gavata, que top! Então, assim, muito obrigada pelo convite, estou à disposição, sempre que você quiser, a gente está aqui para somar e colaborar com todo mundo, tá bom? E isso foi reflexo daquela questão da história do sapato que você comentou. Gente, até no ponto negativo a gente faz um network positivo. A gente gerou muito conteúdo. Então, assim, nada é o que acontece com você. Tudo é como você reage àquilo que acontece.
Então, Vânia, Verdade. certeza que a nossa próxima aula vai ser sobre equilíbrio emocional. Eu acho que vai voltar. Eba! E a gente já combina. Mas que Tá bom. isso? Você pode ficar chateado? Como que você vai reagir? A gente não é responsável pelo que as pessoas fazem pra gente, mas a gente é responsável por como a gente reage. Então, Sim. gente, um bom final de semana. Aproveitem o sábado, porque em breve vão voltar os eventos, né? Beijo, Vânia, de coração. Beijo. Fique com Deus. Tchau.